Há 3 dias, o selo da fenda espacial guardada pelo Templo da Nona Estrela foi rompido e uma força inimaginável atacada pelas feras de outro planeta começou a partir dele. Em uma nave aeroespacial que estava no meio do espaço, uma sirene tocou e avisou que uma onda de feras alienígenas estava chegando. Eles pediram à equipe que se preparasse para a batalha. Eles repetiram que uma onda de feras alienígenas estava chegando. Pediram à equipe que se preparasse para a batalha. Ao ouvir esse aviso, um dos homens da equipe gritou que as criaturas alienígenas estavam chegando. Todos se preparem para a batalha. Depois disso, começou uma batalha entre os humanos e as feras alienígenas. Ninguém poderia imaginar que o mundo, que só havia encontrado o equilíbrio, seria destruído novamente. Um dos oficiais de comando gritou para seus homens recuarem. Essa não é uma invasão comum. Sem dar ouvidos a esse comandante, Jiain continuou a lutar com sua enorme espada. Vendo isso, espadachim, eles devem acabar com ele de uma vez. Observando o fato de que as bestas alienígenas estão se reunindo para atacá-lo, Jiain, preparando-se para o ataque, disse que há criaturas demais. Aparentemente, o esquadrão que mantém a fenda foi destruído, mas sua espada sagrada ainda está com ele e todos cairão dele. Jiain tem 18 anos. Ele é um gênio da classe S derrotado desde os 9 anos de idade. Ele e seu pai, Jiain Feng, guardavam o Templo da Nona Estrela e ele era conhecido como a Pequena Espada Sagrada. O grande espada sagrada do Templo da Nona Estrela, o gigante Feng, ergueu sua espada e gritou para seus soldados que, pelo bem da terra, pelo bem de sua terra natal, eles deveriam se levantar até o fim pelo Templo da Nona Estrela. Para apoiar seu pai, o gigante ficou ao lado dele. Quando o discurso chegou ao fim, ele levantou a mão. Os outros soldados levantaram suas espadas e outras armas e gritaram que jurariam lutar até a morte pela Nona Estrela. Desde o nascimento de Jiain, 12 fendas cósmicas se formaram ao redor da Terra e junto com os planetas despertos. O Templo das 9 Estrelas foi criado para expulsar as feras invasoras de volta para as fendas e selá-las. Depois de derrotar os monstros ao seu redor, Jiain respirou fundo e se perguntou: será que o pai não sabe o que aconteceu? No mesmo momento, Jiain ouviu a voz de um homem gritando com Jiain Feng, chamando de mestre enquanto ele estava lutando contra monstros, que aqui era muito perigoso e que ele precisava fugir. Depois disso, um monstro desconhecido com tentáculos enormes avançou em direção ao gigante Feng. Ao ver isso, o homem gritou para que o gigante Feng tomasse cuidado, mas o gigante Feng não conseguiu se esquivar e o monstro perfurou seu estômago. Assim que isso aconteceu, o gigante Feng tirou o sangue de trás da boca e se lembrou das palavras do presidente das Nações Unidas, Raymond, de que as 12 estrelas deveriam se unir para que a humanidade defendesse seu lar. Agora que há dissidentes, Jiain Feng terá que assumir o ônus de unir os 12. Fechando os olhos, Jiain Feng pensou consigo mesmo que sentia muito, mas tinha que desapontar o senhor presidente. Ao ver que Jiain Feng estava ferido e ainda não havia sido libertado, Jiain Yi correu rapidamente até ele, gritando para Jiain Feng: pai. Quando Jiain Yi chegou até Jiain Feng estava sangrando com a voz trêmula. Começou a dizer a Jiain Yi que não importava o quão forte ele fosse, ele deveria continuar a viver pelo bem do Templo da Nona Estrela. Depois de dizer essas palavras, Jiain Feng morreu. Percebendo isso, Jiain Yi gritou a palavra papai com toda a dor em sua voz. Porém, menos de 1 minuto depois, Jiain Yi foi agarrado por trás e esfaqueado no peito com uma adaga. Jiain Yi não esperava isso. Por isso foi ferido. Quando Jiain Yi não conseguia se livrar das garras de seu oponente, Jiain Yi, trêmulo, perguntou ao homem de capuz: quem é ele? Por que ele está fazendo isso com ele? O homem respondeu com um sorriso no rosto que seu pai sabia de segredos que ele não deveria saber, por isso sua morte foi prematura. Ao ouvir isso, Jiain Yi fez uma cara feia e disse com toda a sua raiva que ele e todas as pessoas da Nona Estrela também deveriam ser mortos por ele. O homem encapuzado não disse nada a Jiain Yi em resposta, mas começou a curar sua garganta para que Jiain Yi perdesse a consciência. Depois de alguns segundos, Jiain Yi começou a perder a consciência e soltou a espada de suas mãos. No final, Jiain Yi olhou na direção de seu pai e disse palavras como: isso e segredos para si mesmo. Depois disso, Jiain Yi largou a espada e caiu de joelhos no chão, recuperando os sentidos abruptamente. Jiain Yi tossiu sangue e disse a si mesmo que não queria morrer assim. Ele ainda não havia se tornado o desperto mais poderoso deste mundo. Ele ainda precisava proteger as pessoas. Depois de dizer essas palavras para si mesmo, Jiain Yi começou a tossir muito sangue e acabou perdendo a consciência. Quando Jiain Yi acordou, ele já estava no porão do prédio. Muito sangue vazava de seu corpo e ele abriu os olhos. Ele se perguntou: onde ele está? Será que ainda não está morto? Depois disso, Jiain Yi percebeu que havia muito sangue embaixo dele e viu um rosto completamente estranho. Ele imediatamente se perguntou quem era ele.
começando a olhar ao redor com os olhos. Gianni perguntou a si mesmo, quem é ele? Mas, de repente, a cabeça de Gianni começou a doer muito e várias imagens da infância do garoto e de quem ele era apareceram diante de seus olhos. Outros meninos correram atrás dele e o espancaram com paus. Jogaram pedras nele e riram, assim como as freiras jogaram o menino fora, dizendo-lhe que há um lugar para o sangue que só conhece alimentos vegetais. Outros adultos, depois de pegar o menino, zombaram dele e acabaram por jogá-lo no mar, gritando que ele era um moleque e que deveria finalmente morrer. Depois que o garoto entrou na água, tentáculos desconhecidos o envolveram. Em seguida, o garoto foi parar no Hall of Justice, onde trocou de corpo com Gianni. Quando isso aconteceu, 2 homens saudáveis encontraram Gianni no rio e o arrastaram para o porão, onde o interrogaram, juntamente com um homem encapuzado. Ao se lembrar de tudo isso, Gianni fez uma cara séria e pensou consigo mesmo que, muito provavelmente, essas são as lembranças daquele garoto. Mas por que ele ainda está vivo? Soltando a cabeça e rangendo os dentes? Gianni continuou a pensar consigo mesmo que o nome do pobre garoto também é Gianni e que ele renasceu em seu corpo. Ele se lembrou de como seu pai pôde morrer tão repentinamente. Se ele usasse sua verdadeira força, pelo menos a classe SS seria capaz de ouvir alguém. E quem é aquele homem misterioso de preto? De que segredos ele falava? Gianni queria fazer mais algumas perguntas a si mesmo, mas, de repente, ouviu uma voz do lado de fora da porta, que estava descontente, dizendo a outro que eles foram forçados a limpar os cadáveres no meio da noite. Ao ouvir os passos e as vozes, Gianni disse a si mesmo que alguém estava chegando. Quando as portas se abriram, Gianni viu os 2 homens que o estavam espancando com um chicote. Com uma expressão maligna no rosto, Gianni disse a si mesmo que sua memória havia sido eviscerada por causa dele. Ao ver que Gianni ainda estava vivo, o primeiro homem disse que eles tinham muitos problemas com essa criança. Eles tiveram que trabalhar à noite pela 3ª vez. O segundo homem disse ao primeiro que ele parasse de reclamar. Eles precisavam mandá-lo para o inferno o mais rápido possível. Com a chave em suas mãos, o segundo homem foi até Gianni e abriu a fechadura da corrente para ele. Gianni não conseguia se levantar, portanto, quando o segundo homem abriu o cadeado, Gianni caiu imediatamente no chão. Pegando Gianni, o segundo homem, com um sorriso no rosto, disse que o cara é tão fraco, mas foi muito teimoso, que merece morrer. Depois de dizer isso, o segundo homem jogou as correntes fora. Gianni sorriu secretamente e disse a si mesmo que, já que esse garoto havia lhe dado seu corpo, ele deveria deixá-lo retribuir algo também, jogando Gianni para o primeiro homem que estava ao lado da corrente. Ela lhe disse o que ele deveria fazer, como ele sabe. O primeiro homem concordou com ele, dizendo que da próxima vez ele mesmo faria isso. Ao se virar e começar a sair, o segundo homem chamou Gianni, um animalzinho sortudo, agarrando as correntes, mas ainda deitado no chão. Gianni perguntou ao segundo homem em voz alta, perguntando-lhe, besta pequena, ele está falando sozinho? Ao ouvir a voz dele, os homens ficaram chocados, e o segundo homem começou a se virar na direção dele, gritando, o que foi? Ele ainda não está morto? Gianni agarrou as correntes com as 2 mãos, deu um pulo e se viu atrás do primeiro homem. Gianni agarrou seu pescoço com as correntes e começou a estrangulá-lo. Depois de alguns segundos, o pescoço do homem estalou e quebrou. Depois de um estalo, Gianni soltou o primeiro homem e ele imediatamente caiu morto no chão. Ao ver isso, o segundo homem se perguntou se ele estava morto. De onde veio a força do garoto? Nesse momento, Gianni soltou as correntes e pegou a adaga do primeiro homem. Ao ver isso, o segundo homem começou a fugir rapidamente e a gritar. Gianni agarrou abruptamente as correntes novamente, jogou na perna do segundo homem e o agarrou. Em seguida, Gianni puxou as correntes para ele, de modo que o homem caiu instantaneamente no chão. Sem perder um minuto, Gianni correu até o homem com a adaga, alcançando-o um pouco. Gianni pulou nas costas do homem e perfurou seu pescoço com a adaga, enquanto segurava sua boca com as mãos para que ele não gritasse. Quando o segundo homem morreu, Gianni ofegou para si mesmo que aquilo era perigoso. Seu corpo ainda estava muito fraco. No mesmo momento, Gianni notou que o segundo homem moveu os dedos e disse a si mesmo que ele ainda estava vivo. Colocando o pé no braço do segundo homem, Gianni brandiu um punhal e disse no final que não há vida boa no céu, não há pessoas boas. Ele também o mandou para o purgatório. Ele deve rezar para ser uma boa pessoa na vida após a morte. Após essas palavras, Gianni esfaqueou o segundo homem com um punhal mais uma vez. Depois disso, o segundo homem finalmente morreu e começou a sair da sala. Gianni pensou consigo mesmo que precisava sair logo. Algum tempo depois, Gianni saiu completamente do prédio e, olhando para trás,
Disse a si mesmo que as memórias do proprietário anterior o ajudaram a evitar encontros com os guardas sem problemas. Enquanto Gianni fugia, os guardas já haviam notado que ele estava desaparecido e um deles gritou para todos que o prisioneiro havia escapado. Outro guarda perguntou, chocado, ao que o outro respondeu que o garoto ainda não havia se inclinado para trás. Como ele pôde escapar e por que estava ali parado como um pilar? Precisamos encontrá-lo logo. O guarda levou o cachorro com ele. Quando o cachorro pegou o rastro, o guarda correu atrás dele gritando para os outros que o cachorro havia pegado o rastro e que ele deveria estar logo à frente. Depois de alguns minutos, os guardas já haviam alcançado Gianni e gritaram para ele ficar parado, pois ele ainda não conseguiria escapar. Ao ouvir as vozes deles e o latido do cachorro, Gianni se perguntou, o que foi? Será que eles o alcançaram tão rapidamente? Começando a correr ainda mais rápido, Gianni viu um rio grande e comprido à sua frente, indo direto para ele. Gianni disse a si mesmo que eles não o alcançariam. Ele definitivamente vingaria seu pai. Ele sobreviveria. Ele definitivamente sobreviveria. Com esses pensamentos, Gianni correu até o rio e, sem perder um segundo, pulou direto nele. Ao mesmo tempo, os guardas relataram ao homem encapuzado o que havia acontecido. O homem encapuzado ficou muito zangado e se perguntou se o garoto estava vivo. Além disso, ele havia escapado. O homem encapuzado chamou todos os guardas de escória. Em seguida, pulou pela janela e voou direto para o rio. Depois de alguns segundos, o homem encapuzado já estava perto do rio e um dos guardas gritou para que o garoto pulasse no rio. A essa altura, Gianni estava nadando cada vez mais fundo, dizendo a si mesmo que deveria nadar o mais fundo possível. E, no mesmo momento, uma mão enorme apareceu do alto, tentando pegar Gianni. Ao vê-lo, Gianni chamou a mão de demônio e começou a nadar ainda mais rápido. Mas o era maior e muito mais rápido. Quando o estava prestes a agarrar Gianni, os tentáculos da planta apareceram debaixo d'água, que haviam agarrado Gianni antes. Então, os Zan fizeram e, assim, os tentáculos da planta salvaram Gianni do Zan. Olhando para aqueles tentáculos de plantas que o estavam puxando para baixo, Gianni pensou consigo mesmo que, em suas memórias, essa planta o havia salvado naquela época. Percebendo que não conseguiria pegar Gianni, o homem encapuzado pulou no rio e, com a ajuda da magia, gritou que a grama aquática decidiu interferir. O que eles pensam para escapar dele? Como? Após essas palavras, o homem encapuzado nadou abruptamente atrás de Gianni e logo o alcançou. E quando o homem encapuzado tentou agarrar Gianni novamente, a grama aquática o impediu mais uma vez, agarrando o homem encapuzado e começando a enrolá-lo, sorrindo ampla e maliciosamente. O homem encapuzado gritou para a grama d'água para que ela não se superestimasse. Com esse grito, o homem encapuzado conseguiu rasgar a grama aquática e se libertar. A essa altura, os olhos de Gianni estavam ardendo em branco e ele ouviu palavras como sistema de reinicialização. Depois disso, Gianni começou a ser levado rapidamente pela correnteza debaixo d'água. Ao ver isso, o homem encapuzado não hesitou em alcançar Gianni e levantou o braço para atacar, gritando e perguntando para onde ele estava indo. Gianni estava ferido e não conseguia mais se mover, mas, de repente, um bando de peixes-espada apareceu de cima e imediatamente atacou o homem encapuzado, tentáculos em forma de grama. Ao mesmo tempo, começaram a envolver Gianni. Era um parasita metastático. Enquanto matava o peixe-espada, o homem encapuzado percebeu o que a grama aquática estava fazendo e gritou para Gianni, chamando-o de pirralho e dizendo que ele definitivamente morreria hoje. Quando o homem encapuzado abriu o caminho até Gianni, ele imediatamente se dirigiu a ele, mas já era tarde demais. A grama aquática envolveu Gianni e o moveu. Ao ver isso, o homem encapuzado chamou Gianni para os idiotas e gritou que esse era o sistema de Deus. Ao mesmo tempo, Gianni se viu em um lugar onde havia grandes estátuas e uma delas tinha grandes asas que brilhavam. No início, Gianni começou a tossir e a vomitar toda a água que engoliu. Depois começou a examinar o local onde se encontrava. Ele se perguntou que tipo de lugar era aquele, que parecia estar em suas memórias. A estátua que ele alava começou a brilhar sua cabeça por baixo do capuz. E então a estátua começou a dizer que, no final, as engrenagens do destino não pararam de se mover, ele tinha que deixar que ela o encontrasse. Ao ouvir suas palavras, Gianni gritou para ela, quem é ela? Ela o salvará? Ao que a estátua lhe respondeu que não importava quem ela era, ele não deveria pensar nisso agora, mas em seu corpo, ela não tinha muito tempo. Ele tinha que fazer sua escolha. Rapaz, Gianni lhe perguntou novamente, escolha? Que escolha? Depois dessas perguntas, uma janela do sistema apareceu na frente de Gianni, na qual estava escrito que em um ano a Terra enfrentará uma catástrofe de extinção. Ele quer aplicar o selo, o sistema de Deus,
para salvar as pessoas comuns? Observe que, se a missão falhar, seus dados serão excluídos. Depois de ler sobre isso, Jayani se perguntou: o sistema de Deus, em um ano a Terra será destruída. Esse é o próprio selo de Deus. Depois de olhar para seu corpo, Jayani disse em voz alta que, durante um ano inteiro, com seu corpo atual, se ele não concordasse, teria medo de ser enganado e de querer se vingar dele, de suas escolhas. Depois de dizer isso, Jayani apertou o botão sim. Depois disso, Jayani se lembrou do rosto moribundo de seu pai e gritou que tinha de descobrir a verdade e vingar seu pai. Por todos os caídos, pelo templo da nona estrela, e pelos irmãos, quando Gianni fez sua escolha, o sistema lhe mostrou seus dados. Seu nome é Gianni. Sua alma é de 32.000. Força é 6. Defesa é 6. Velocidade é 7. Pontos de atributo recebidos são 0. Pontos adicionais do sistema de Deus ferem 10. Linhagem sanguínea. Planta. Arbusto. Habilidade. Submissão. Grau de novato. Classe F. Despertar para iniciantes. Observação. Para a prática dos 3 estilos de Kendo, a técnica de matar deuses, recomenda-se a classe S. Depois de ler isso, Gianni fez uma cara séria e se perguntou se essa arte foi ensinada por seu pai. Certo, o sistema está ciente disso. Ele não achava que a classe F do despertar, o nível mais desnecessário da linhagem vegetal, daria uma habilidade de nível tão alto para praticar. É bom que ele tenha mantido sua força mental na classe S. Graças a 2 pontos adicionais, ele poderá recuperar a classe S no menor tempo possível. O sistema informou a Gianni que a recompensa era uma espada de uma mão carmesim e um uniforme de guarda. Quando o sistema informou isso, Gianni foi automaticamente disfarçado de sentinela. O sistema continuou a informar que o usuário do sistema Seal of the Gods confirmava o início do teletransporte. Depois de receber essa mensagem, o corpo de Gianni começou a brilhar. Um momento depois, Gianni se viu repentinamente em um rio no início da manhã. A planta aquática ajudou Gianni a sair do rio. Gianni saiu e disse com um sorriso no rosto que estava agradecido. Eles lhe deram outra chance. Ao ouvir suas palavras, a grama aquática reagiu. Ao ver isso, Gianni perguntou se ela entendia o que ele estava dizendo. A grama aquática se aproximou de Gianni e tocou seu rosto. Com isso, Gianni sentiu cócegas. Depois disso, a grama d'água rastejou de volta para a água, olhando em seu rastro. Gianni olhou para seu reflexo e disse em voz alta que seu rosto havia voltado. Imediatamente depois disso, o sistema começou a dizer a ele que, para proteger o usuário, o sistema processará sua aparência. O que as outras pessoas veem não é a verdadeira aparência do usuário. Depois de receber essa mensagem, Gianni ergueu sua espada até o topo e gritou que era legal. Pai, ele definitivamente encontraria seu assassino e o vingaria. O templo da nona estrela estaria esperando por ele. Depois de gritar isso, Gianni ouviu alguém rindo. Gianni se virou e perguntou: quem está aqui? Depois disso, viu um homem encapuzado. Um homem encapuzado com um sorriso no rosto disse que o templo da nona estrela havia sido arrasado por 3 dias, e todas as pessoas que estavam lá estavam mortas, enfurecidas por suas palavras. Gianni gritou para ele que estava mentindo. Ele o destruiria. Após essas palavras, Gianni correu rapidamente em direção ao homem encapuzado. O homem encapuzado não se mexeu e, com o mesmo sorriso largo, disse a Gianni que ainda não havia feito nenhum movimento, mas já estava caminhando em sua direção. Bem, ele gosta disso. Quando Gianni alcançou a distância certa, ele atacou o homem encapuzado de forma que ele mal conseguiu se esquivar, enquanto Gianni sorria e dizia ao homem encapuzado que ele não pensaria que não tinha visto suas habilidades. Ele era um mago das trevas que usava a arte proibida do sacrifício. Dito isso, Gianni atacou mais uma vez o homem encapuzado e conseguiu feri-lo. Olhando para seu ferimento, o homem encapuzado gritou: como o garoto da classe F conseguiu fazer isso? Balançando a espada novamente, Gianni respondeu que milagres não acontecem e que ele, um mágico inútil, não adivinharia isso sozinho. Sorrindo com isso, o homem encapuzado gritou que essas eram palavras grandes e depois bateu no homem encapuzado. Mas ele desapareceu em um piscar de olhos, começando a olhar em volta com a cabeça. Gianni gritou que não conseguia sentir sua força, mas que estava perto da classe D. Quando Gianni gritou sobre isso, um selo apareceu embaixo dele, assim como 3 cópias do homem encapuzado apareceram ao seu redor. Ao ver isso, Gianni perguntou com surpresa: 3 sombras? Olhando para Gianni com desdém. O homem encapuzado, com um largo sorriso, começou a lhe dizer que recentemente havia sacrificado muitas habilidades despertadas. E não faz muito tempo, ele gostava de sua espada, gostava de seu tipo. A força mental é enorme, e o nível é baixo. Ele é apenas uma vítima ideal, e poderá elevar seu nível para a classe D. Ele não o observará mais, ele o deixará sacudir a alma.
mantendo a postura correta. O homem encapuzado e as outras duas cópias gritaram simultaneamente palavras como a trindade transparente da alma que ruge. Depois disso, todos os três homens encapuzados começaram a fazer barulhos altos. Eles eram tão poderosos que a cabeça de Gianni estava explodindo. Ele tocou a cabeça e gritou de dor. A essa altura, o sistema havia lhe perguntado se ele deveria aplicar os 3 estilos da técnica de Kendo para matar deuses. Depois de ler isso, Gianni pensou consigo mesmo que era uma sorte o nível mental ter permanecido na classe S, o primeiro dos 30 estilos de Kendo Encantador Celestial. Pensando nisso, Gianni apertou o botão Sim. E, no mesmo momento, o homem encapuzado parou de usar seus poderes e perguntou a Gianni, que estava sentado no chão, se ele sentiria sua dor, se ela não seria suportável. Depois de fazer essa pergunta, o homem encapuzado começou a dizer um feitiço e levantou as mãos para que a magia ficasse mais forte no topo. Gianni se levantou abruptamente e correu rapidamente até o homem encapuzado. Com um sorriso no rosto, disse-lhe que tinha sido azarado por tê-lo encontrado, que ele deveria ir para o inferno e expiar seu pecado. Colocando a espada sobre a cabeça do homem encapuzado, Gianni gritou palavras como: a primeira técnica de matar dos deuses dos 3 estilos de Kendo, arrependa-se. Embora a espada tenha perfurado o homem de capuz, ele sentiu uma dor tão terrível que segurou os cabelos ruivos com as mãos e gritou que a dor estava piorando cada vez mais e que ele não conseguia ver nada. Que tipo de truque era esse pirralho? Ele o faria em pedaços quando recuperasse a consciência, pegando a espada e se preparando para atacar. Gianni questionou se ele queria matá-lo. Depois disso, Gianni deu um golpe forte e decisivo com sua espada e gritou que já havia perdido a chance. Olhando para o homem que estava caindo, Gianni disse em voz alta que estava no limite. Depois de derrotar o homem, o sistema informou a Gianni que, por ter completado o nível com sucesso e eliminado o oponente, ele recebeu recompensas, pontos de atributo mais 30, pontos de alma mais 300. Depois de ler sobre isso, Gianni sorriu e disse que tinha sorte, então não se preocuparia em vão. O sistema continuou a informá-lo de que ele poderia colocar itens no inventário da classe F. Com o aumento do nível, o espaço de armazenamento de itens aumentaria. Para verificar isso, Gianni colocou uma bolsa no inventário por meio do sistema e, ao ver como a bolsa entrava no sistema, Gianni disse, rindo, que essa não era uma função ruim. Depois disso, Gianni se aproximou do homem e tirou a pulseira de sua mão, depois colocou a pulseira em sua mão. Olhou para a pulseira de Gianni e pensou consigo mesmo que estava claro que a pulseira de comunicação retirada do mágico era nova. Você poderia descobrir as últimas notícias com ele. Primeiro, ele verificaria o que se sabia sobre o templo da nona estrela. Afinal, os reforços chegaram na hora certa. Ele desligará o sensor de rastreamento. Esse mágico é incomum e provavelmente tem amigos por perto. Portanto, é preciso ter cuidado. Pensando nisso, Gianni pressionou o botão e o reflexo de um homem apareceu na frente dele, que disse que há 2 dias o templo da nona estrela foi subitamente invadido por seres de outro planeta e completamente destruído. Pai e filho Gianni lutaram até o fim, os guerreiros caídos do templo da nona estrela número 3932. Eles já estão mortos e nunca mais voltarão à vida, mas seu espírito heróico será preservado por séculos. Quando a notícia da nona estrela chegou a ele, enviou reforços, mas estava atrasado. Como governante responsável pelos 12 templos, ele é obrigado a pedir desculpas ao seu povo. Ao ouvir suas palavras, Gianni, chateado, gritou que ninguém havia sobrevivido. A nona estrela foi destruída. Não, não. Depois de dizer isso, Gianni começou a chorar e a dizer em voz alta que, no final da batalha, o pai enviou um sinal de socorro para a sede do Templo da Estrela 12 e para a 8ª estrela mais próxima ao mesmo tempo. Não importa o quão tarde os reforços chegassem, levaria mais de meia hora para que o sinal fosse interceptado, começando a enxugar as lágrimas. Xianmi disse que, felizmente, ele se lembrava da conexão de Aida com tio Tiantong. Como chefe da 8 estrelas, ele deve saber de alguma coisa. Depois disso, Xianmi usou a pulseira para ligar para Tiantong, e quando Tiantong atendeu a ligação, Jiain imediatamente começou a dizer que era ele, Jiain. Tiantong também lhe perguntou, Jiain, qual Jiain? Ao que Jiain respondeu que era uma pequena espada sagrada do templo da nona estrela. Aos 10 anos de idade, ele entrou pela primeira vez no campo de batalha, depois foi cercado por dezenas de criaturas alienígenas, ficou com medo, mas foi ele quem o salvou. Ao ouvir suas palavras, Tiantong lhe disse para continuar falando, expirando. Jiain perguntou a si mesmo como poderia fazer o tio Tong acreditar nele. Depois de não ouvir nenhuma resposta de Jiain, Tiantong disse novamente para ele continuar. Jiain o fez, continuando a dizer que o havia ajudado e que não havia contado nada a seu pai,
que permitiria que ele participasse da segunda batalha. Depois dessas palavras, Tianton começou a perguntar a Jiain o que ele é. Jiain, ele está realmente vivo? Sorrindo, Jiain lhe perguntou, chamando de Tio Tong. Como ele poderia enganá-lo? Tianton respondeu dizendo que tinha visto o corpo dele e que não podia ser confundido com o de outra pessoa. Com uma expressão séria, Jiain disse que era uma longa história. Agora que ele quer entrar no templo da Nona Estrela, ele precisa investigar. Tianton também lhe disse que o templo foi selado por ordem do imperador e que ninguém pode entrar. Jiain perguntou a Tianton o que impediu que as fendas fossem seladas e se eles receberam um sinal de socorro. Tianton respondeu que eles saíram assim que puderam, mas no meio do caminho foram atacados por animais com seu líder. A propósito, ele está ferido. Chateado com suas palavras, Jiain lhe respondeu negativamente. Disse que sua classe só havia caído. Depois disso, Tianton começou a dizer a Jiani que era bom, mas ele ainda não tinha certeza se ele era Jiani. A situação era muito ambígua. Ele tinha que estar lá e não deveria ir a lugar algum. Ele mandaria alguém buscá-lo imediatamente. Agradecendo a Tianton, Jiani se desconectou da conexão e, no mesmo momento, uma raposa incomum apareceu na pedra. Ao ouvir os sons, Jiani se virou abruptamente e gritou: "Quem está aqui?" Assustada com seus gritos, a raposa começou a fugir, como se estivesse chamando Jiani para acompanhá-la. Ao ver isso, Jiani não teve escolha a não ser segui-la. Algum tempo depois, a raposa levou Jiani até a garota ferida e inconsciente. Olhando para ela, Jiani ficou surpreso e pensou consigo mesmo que ela tinha um ferimento tão grave que ficou onde estava. Ele entendeu corretamente. Esta é provavelmente uma vítima capturada por um mago negro. O filhote de raposo trouxe até ela para que ele a salvasse, aproximando-se da garota e sentando-se ao lado dela. Jiani viu que a ferida estava em seu peito e disse a si mesmo que a ferida estava em um lugar assim e parecia profunda. Como ela conseguiu isso? De qualquer forma, ela precisava ser resgatada. Ela está inconsciente agora. Não saberá de nada e ele simplesmente irá embora. Pensando nisso, Jiani pegou o elixir em suas mãos e abriu o peito da garota. Depois disso, ele se virou e começou a derramar o elixir diretamente sobre o ferimento da menina. Quando Jiani despejou completamente o elixir no ferimento da garota, ela começou a abrir os olhos lentamente. Ao ver isso, Jiani perguntou alegremente se ela havia acordado. A garota corou muito e imediatamente bateu na bochecha de Jiani, com tanta força que ele voou para trás. Enquanto a garota o chamava de sem vergonha e gritava que ele era um ladrão malvado. Ele era cúmplice de um mago negro. Ela não o deixaria fazer nada com ela enquanto estivesse viva. A voz de Jiain tremia e ele lhe pedia: "Faça." O que fazer? Ele só queria fazer. Depois de pensar novamente antes de dizer algo, Jiain exalou e, começando a se levantar, disse a si mesmo que era muito tempo para explicar. Depois de pensar sobre o assunto, Jiain disse à garota que era um remédio e foi embora. Com essas palavras, a garota ficou muito brava. O filhote de raposa estava rindo enquanto tocava sua barriga. Olhando para Jiani e cobrindo o peito, a garota apontou para ele com a mão e gritou, chamando de ladrão maligno e dizendo que, assim que estivesse curada, ela o faria em pedaços. Ao ver que o filhote de raposa estava rindo, Jiani, irritado e gritando, perguntou-lhe por que ele o havia trazido até aqui e ainda estava rindo. Enquanto perguntava isso, Jiani pensou consigo mesmo: o que significa o fato de a raposa entender a fala humana? Ao mesmo tempo, a raposa explicou tudo à garota. A garota perguntou à raposa: o que? Ele matou o mago negro e a salvou. Depois de receber uma resposta positiva, a garota imediatamente pediu desculpas a Jiani e disse que havia entendido tudo errado. Jiani acenou com as mãos e disse a ela que estava tudo bem. Não era difícil para ele. Ao ouvir essa resposta, a garota perguntou maldosamente a Jiani se ele havia visto alguma coisa. Antes que Jiani pudesse responder, no mesmo momento, todos ouviram os sons do avião, olharam na direção dos sons e viram o avião. Jiani disse que eles haviam chegado para ele, ouvindo suas palavras e vendo o avião. A garota gritou e perguntou o que ele tinha a ver com a 12ª estrela. Por que um avião de alta classe havia sido enviado para buscá-lo? Jiani recebeu uma mensagem do sistema naquele momento e, portanto, não respondeu imediatamente à garota. A mensagem dizia que ele deixaria imediatamente a zona de alto risco. Depois de ler a mensagem, Jiani se perguntou se poderia voltar agora e explicar tudo. De onde veio o aviso do sistema? Algum tipo de mau funcionamento. Descartando esses pensamentos, Jiani olhou para cima e gritou alegremente que logo se vingaria. Quando o avião começou a se aproximar, Jiani estava pulando e gritando que era ele. Jiani, ele estava aqui. Depois disso,
O sistema com a janela vermelha informou a Jeanne que sua vida estava em perigo e que ele deveria procurar abrigo rapidamente. Ao ver isso, Jeanne ficou surpreso e se perguntou: o que está acontecendo? Naquele momento, o avião começou a carregar para o ataque e o sistema avisou Jeanne. Percebendo que estava sendo atacado, Jeanne começou a fugir e disse a si mesmo que estava prestes a levar um tiro. Fugindo, Jeanne levou uma menina e um filhote de raposa com ele. No mesmo momento, um laser foi disparado do avião. A pessoa que fez isso estava rindo dentro do avião e gritando alegremente que estava atingindo pessoas com um canhão de laser pela primeira vez. E isso é legal, pois antes só a escória alienígena tinha essa honra. Esta é a ordem das autoridades para destruir tudo que estiver vivo aqui. Depois disso, o homem começou a atirar mais ativamente em Jeanne. Jeanne, levando a menina em suas costas com o filhote de raposa, fugiu. A menina rapidamente perguntou a Jeanne o que estava acontecendo. Ele também disse que eles tinham vindo atrás dele. Ele deveria deixá-la ir, pois ela poderia fugir sozinha. Jeanne respondeu gritando que também não estava entendendo nada, mas ele estava pedindo que ela ficasse quieta. Ela não podia se mover por conta própria agora. Se ele a deixasse ir, ela morreria. Depois de dizer isso, Jeanne pensou consigo mesma que só o tio Tiantong pode confiar nele neste mundo. Então, por que ele enviou um assassino atrás dele? Por quê? A garota, depois das palavras de Jeanne, disse a ele que tentasse correr mais rápido porque ela tinha uma ideia. Ao ouvir suas palavras, Jeanne concordou com ela e, ao mesmo tempo, pensou consigo mesmo que parece que todos os pontos de atributo precisam ser gastos em destreza. O sistema mostrou Jeanne seus resultados atuais. Jeanne começou a aumentá-los. Depois disso, Jeanne ganhou velocidade e começou a correr mais rápido. Ao ver isso, o homem no avião ficou chocado e perguntou em voz alta: o que? De repente, o garoto ganhou velocidade. Ele é um monstro? Bem, eles ainda verão quem é o mais rápido. Vai ser divertido. Dito isso, o homem pisou fundo no acelerador e começou a alcançar Jeanne e a garota com um filhote de raposa. Olhando para trás, a garota gritou para a raposa, chamando-a de Sandiagan, que eles precisavam se afastar. Ele tinha que usar suas habilidades. Depois das palavras dela, Sandiagan usou seus poderes, e um segundo depois, cópias deles apareceram perto de Jeanne e da garota, junto com Sandiagan, que correu na outra direção. O homem no avião voou apenas para as cópias, e aos gritos, perguntou o que era aquilo. Ele voa em uma velocidade tão grande, e elas são mais rápidas do que ele. Eles são pessoas, de fato. E por que há 3 deles iguais? Ele vai matar todos eles. Irritado, o homem não parou de atacar as cópias. Algum tempo depois, Jeanne e o filhote de raposa sentaram-se em uma rocha e descansaram, enquanto a menina se levantou e perguntou a Jeanne de que estrela era aquele que os estava perseguindo, e por que eles queriam matá-lo. Jeanne relembrou o passado e disse a si mesmo que havia perdido a última pessoa neste mundo em quem podia confiar. De agora em diante, ele estava sozinho. Sem ouvir uma resposta de Jeanne, a garota exalou e, com um sorriso no rosto, disse que, de agora em diante, sua irmã cuidaria dele. Sandiagan, ao lado da garota, a apoiou. Jeanne respondeu à garota que ele ficaria bem. Ela precisava se cuidar melhor. Além disso, ela estava correndo perigo ao lado dele. Ele já havia lhe dado remédio, então eles precisavam se dispersar. Ele queria entrar na fenda no céu o mais rápido possível para se vingar. Ao ouvir as palavras dele, a garota olhou para Sandiagan e perguntou cruelmente o que ele havia recusado. Quem se atreve a recusá-la? Eles também riem. Dizem, é ela que precisa ser protegida, ele disse. A gangue de Sandia também lhe disse em resposta que ela não ficasse brava, porque ele já tinha ido embora. Depois disso, a garota olhou na direção em que Jeanne estava sentado e ele realmente não estava mais lá. Surpresa com isso, a garota perguntou, tão rápido, ele com certeza é da turma F. Ela nem teve tempo de perguntar o nome. Uma semana depois, no assentamento da Deloitte, Jeanne estava em um restaurante comendo. 3 homens também estavam sentados em uma mesa próxima. Um homem com o rosto coberto bateu na mesa com o punho e perguntou aos outros, dizendo que já haviam se passado 3 dias. Por que o chefe ainda não havia retornado? Amanhã é o prazo final para entrar no céu estrelado do 12º templo. Ao que o homem ao seu lado respondeu que ele deveria ter estado aqui ontem. Mas ele foi chamado por um jovem senhor. Dizem que um mágico importante do grupo foi morto, e ninguém sabe com quem ele se encontrou. O noticiário também foi ligado no restaurante, e o homem no noticiário disse que,
Devido à destruição completa do templo da nona estrela, as fraturas no céu estrelado sob sua proteção estão perdendo a estabilidade. O 1 está preocupado com o fato de seres alienígenas continuarem a invadir a Terra. Por esse motivo, amanhã o Imperador convocará uma reunião especial, e será como fora do templo da nona estrela. Ao ouvir essa notícia, o homem mascarado com um sorriso no rosto disse que os caras da nona estrela eram tão incompetentes. Um pequeno ataque de animais não podia ser impedido. E que tipo de espada sagrada grande e pequena? O homem ao lado dele também sorriu e respondeu que a reputação sempre tem um preço baixo. Ela está cheia de pessoas que não ocupam cargos elevados há muito tempo e que perderam suas riquezas. O terceiro homem também acrescentou que a espada grande e a pequena são apenas dois camarões, que não conseguem resistir a nada quando é realmente necessário. Eles deveriam ter abdicado há muito tempo. É uma pena que só tenham conseguido causar problemas à Terra com sua morte. Após essas palavras, um copo d'água voou sobre a cabeça do homem e quebrou bem em sua cabeça. Tocando sua cabeça, o homem se levantou abruptamente e se virou, gritando: "Que tipo de filho da puta fez isso?" Cansado de viver, Giante correu rapidamente até o homem e bateu em sua bochecha com o punho com tanta força que o homem voou contra a parede. O segundo homem imediatamente gritou e perguntou a Giante, apontando para ele com a mão: "Como ele é e como se atreve a fazer isso? Será que ele sabe em que território está?" Jaime começou a usar um feitiço com uma espada e respondeu com raiva ao homem que aqueles que humilham o templo da nona estrela são cadáveres. A espada de Jaime apareceu sobre a cabeça do homem e Jaime começou a atacar o homem por dentro. Ao ver isso, o homem mascarado pegou sua adaga e atacou Jaime dizendo que ele morreria. Jaime foi mais rápido que o homem e o atingiu antes que ele o alcançasse, gritando que ele era muito lento. Depois disso, o terceiro homem perguntou a Jiain, chamando de homem, com o que eles o feriram. Ele ficou sabendo do desastre. Ele sabe de quem são essas pessoas? Jiain, fazendo uma cara horrível e olhando diretamente para o homem, respondeu que ele havia acabado de insultar o templo da nona estrela, insultado os heróis que morreram lutando pela Terra. Sem eles, nenhum de vocês merece viver neste mundo, e ele não precisa saber quem eles são. Sorrindo maliciosamente, o terceiro homem perguntou a Jiain e disse que o templo da nona estrela não existe mais. O que lhe importa o que ele diz sobre eles? Tomando a espada em suas mãos, Jiain respondeu ao homem que o templo da nona estrela ainda estava com eles. No mesmo momento, um homem saudável entrou no restaurante e gritou que tinha ouvido um barulho, que estava brigando em seu território. Ao vê-lo, o terceiro homem gritou a palavra chefe. Um homem saudável se aproximou de Jiain, chamou-o de garoto e disse que ele ousou matar seu povo e que estava realmente cansado de viver. O sistema informou imediatamente a Jiain que este é Nishan, um desperto de classe D, Pão Shui. Seu oponente é um desperto classe D, índice de ameaça nível 3, ele deve ficar o mais longe possível dele. Nishan continuou a dizer a Jiain e a pedir que ele quebrasse todos os ossos, um por um, ou não deixar uma mancha úmida, ficando ao lado de Nishan. O terceiro homem disse a Jaime que o chefe deles é um desperto de classe D. Ele não é mais um inquilino. Jaime, não dando mais ouvidos aos homens, atacou Nishan com uma espada, dizendo que essas eram apenas palavras vazias. Com essas ações, Nishan ficou muito irritado e gritou para Jaime que ele tinha coragem de matar seu homem na frente de seus olhos. Ele deveria morrer. Com essas palavras, Nishan se preparou para bater em Jiain com um punho. Mas assim que isso aconteceu, Jiain gritou para Nishan algum tipo de garrafa. Ao ver isso, os olhos e a boca de Nishan se arregalaram e ele perguntou em choque: "Qual é o veneno de um mago negro?" Embora Nishan tenha percebido o veneno, ele não teve tempo de se esquivar, mas apenas cobriu o rosto com a mão. Depois disso, Nishan se afastou e disse que isso significa que ele está ligado à morte daquele mágico. Precisamos pegá-lo mais rápido e ele receberá uma recompensa por seu filho. Jiain saiu rapidamente do restaurante e começou a fugir, dizendo a si mesmo que ser da classe F é muito incômodo. Você tem que fugir. Sem fugir por uma longa distância, Jiain ouviu atrás de si a voz de Nishan, que gritou para ele que o deixaria viver por mais alguns dias, que ele deveria parar e desistir. Jiain não deu ouvidos a ele e continuou a fugir, mas Nishan o alcançou rapidamente e quase bateu em Jiain. Mas Jaime conseguiu se esquivar, então Nishan se preparou para dar outro golpe e gritou que era um golpe que dividia a terra. Jaime, com um olhar surpreso, disse em voz alta que ele tinha acabado de voar no ar e queria acabar com ele. Depois disso, Jaime começou a invocar sua lâmina espiritual e a dizer uma palavra para si mesmo. Mas, infelizmente, antes que a lâmina espiritual de Jiane pudesse aparecer, Nishan bateu no chão e, assim, atingiu Jiane com tanta força que ele voou no ar, enrugando o rosto. Jiane pensou consigo mesmo que sua lâmina só era adequada contra a classe E.
Seu nível não podia ser comparado ao dano da classe D despertada. Após esses pensamentos, Gianni caiu imediatamente no chão com a face para baixo. Correndo até Gianni, Nishan balançou o punho e gritou com ele, chamando-o de pirralho, dizendo que seu ataque mental quase funcionou e que agora ele o acertaria novamente. E, no mesmo momento, um feitiço apareceu bem embaixo de Nishan. Um segundo depois, começou a congelar Nishan. Ao ver isso, Gianni se levantou e pensou consigo mesmo que ela estava realmente o acompanhando. Bem, obrigado pela grande chance. Antes que ele congelasse completamente, Nishan pronunciou as mesmas palavras. Que diabo? Gianni pulou e então deu um grande golpe, gritando para Nishan ir para o inferno. Com esse golpe, o gelo se quebrou completamente e Nishan caiu no chão, e Tremblin disse que o mestre o vingaria. O sistema também informou a Jiain que o parabenizava por ter conseguido matar um oponente de 2 classes acima dele. Ele recebeu pontos de atributo mais 100, além de pontos de atributo adicionais mais 30. A garota com a gangue Sunday estava por perto e olhou para Jiain, tocando sua cintura e com um sorriso no rosto. A garota perguntou a Jiain, dizendo e rindo que ele não queria ir com eles e fugiu. O que ele pensa que é tão capaz? Se ela não tivesse chegado a tempo, ele já teria se tornado um cadáver. A gangue Sendai concordou com a garota. Gianni, aproximando-se deles, disse à garota que, se ela tivesse chegado, ele teria conseguido escapar sozinho. Sorrindo, a garota lhe respondeu que ele não seria um homem tão rude. Ele a salvou, e foi honesto da parte dela salvá-lo. Ao ouvir as palavras dela, Gianni pensou consigo mesmo que era bom ter investido todos os pontos de atributo em velocidade. Caso contrário, teria sido impossível matá-lo. Depois de tudo isso, a garota perguntou a Gianni qual é o nome dele? Por que ele os deixou e fugiu sozinho? Ao que Gianni respondeu que ele era Gianni e que não estava fugindo. Ele achou que ela estaria em perigo se fosse com ele. Sorrindo, a garota lhe disse que sua irmã tinha visto mais do que isso. Ela era Bingbing, e a raposa mais bonita do mundo se chamava Sendege. Ao mesmo tempo, no templo da 12ª estrela, um homem estava na frente dos soldados e olhava para o bracelete de comunicação. O homem perguntou cruelmente, que perda de tempo, ele morreu pelas mãos de uma escória de classe F e ainda precisa se vingar dele. O velho se aproximou do homem e lhe perguntou, chamando-o de mestre, o que aconteceu com Nishan? Ao que o homem respondeu que ele não seria um perdedor como um mago negro. Dessa vez, não importava o que acontecesse, ele lideraria o grupo e descobriria onde ficava esse lugar na fenda. Ao se afastar do homem, o velho concordou com ele. Um jovem que estava perto do velho falou bruscamente com o homem. Não importa com o que ele estivesse preocupado, eles não são os mesmos sortudos. Sem deixar que ele terminasse, o homem interrompeu o jovem batendo em sua bochecha e gritando com ele que não ousava abrir a boca. Depois disso, os homens começaram a caminhar ao lado dos soldados, e levantando uma mão para o alto, começaram a dizer que essa operação mostraria se ele seria capaz de alcançar a classe C e se a ONU lhe daria o direito de se tornar o herdeiro do Templo da Estrela no final do ano. Se algo der errado, eles não devem voltar vivos e agora todos vão em frente. Depois disso, o homem abriu um portal por onde os soldados começaram a entrar. O próprio homem parou e disse aos outros que qualquer coisa poderia ter acontecido com o navio de Nishi em 2 dias. Seu assassino certamente sequestraria o navio. Assim que o encontrassem, deveriam abatê-lo. Ele estaria vivo ou morto. Os Jin deveriam vê-lo. Ao ouvir essas palavras, o outro homem concordou com ele. A essa altura, Jiain estava dirigindo o navio e perguntando a si mesmo se Bingbing e o filhote de raposa, quem eram eles, o estavam perseguindo agora. Era perigoso perto dele, e ele achava que o templo da 12ª estrela estava atrás de Nishan. Além disso, ele não podia confiar completamente neles. Pensando nisso, Jiain se lembrou de como revistou Nishan e pensou que havia um passe especial para o Templo da Estrela e para o painel de controle da nave. Que sabia que esse grandalhão tinha essa coisa no bolso. Foi uma sorte. Bingbing, olhando para Jiain, que estava revistando os bolsos de Nishan, disse a ele que, para a segurança da 12ª estrela e também da 1, para que não houvesse pânico, escondeu 2 fendas no céu. Somente as pessoas que passaram no controle receberam esse passe. Não é tão simples. Olhando para o inconsciente Nishan, Jaime disse que ele tinha pessoas no templo da 12ª estrela. Tocando seu peito, Bingbing perguntou com confiança, então, por que ele escondeu o cartão? Ele tem medo de que ela o roube? Ao que Jaime respondeu que quanto menos ela soubesse, mais tranquila dormiria. Ao ouvir suas palavras, Bingbing gritou que qualquer pessoa interessada poderia adivinhar. Depois de gritar essas palavras, Bingbing se acalmou e disse com tristeza que ele também era chamado de uma pessoa só. Foi uma pena que ele tenha morrido em batalha. Depois dessas palavras, Jiain se perguntou,
Quem é ela? Bingbing se virou para Jiain e começou a lhe dizer que agora que ele tem um passe, pode-se dizer que ela tem um, eles deveriam ir para a Fenda, para o templo da 12ª estrela, para lutar contra monstros e ficar mais fortes. Amanhã é o último dia da passagem para a Fenda este ano, então eles discutirão o que fazer, e agora precisamos nos apressar. Jiain começou a sair na outra direção e disse a Bingbing que não se importava se eles conversassem sobre isso mais tarde, pois já fazia muito tempo. Olhando com raiva para Jiain, que estava saindo, Bingbing disse que se ao menos olhassem para ele, ele estaria fugindo novamente. Virando a cabeça para ela, Jiain sorriu e apertou um botão no painel de controle da nave. Imediatamente depois disso, uma nave apareceu no céu, voando diretamente na direção deles. Ao ver isso, Bingbing gritou para Jiain que fosse mais cuidadoso, pois uma nave estelar estava voando aqui. Quando a nave aterrissou no solo, Jiain entrou na nave. Ao ver essa cena, Bingbing e a gangue de Sandy correram para o navio. Bingbing, ao mesmo tempo, disse que ele estava dirigindo, e não aquele cara. Legal. Agora eles podem ir para o octante. Jiain fechou a porta sem dizer uma palavra a ela. Bingbing ficou muito surpresa com isso e se perguntou se ele estava deixando-os novamente. Depois de perguntar isso a si mesma, Bingbing disse em voz alta que isso não podia acontecer. Jiain, sem dar ouvidos a ela, ativou o avião e imediatamente voou para longe. Olhando para ele, Bingbing gritou com raiva que ele era um completo idiota. Algum tempo depois, dois homens estavam sentados no prédio e observavam o continente. Quais aviões estavam voando? Depois de ver a nave de Nishan, o primeiro homem disse ao segundo que o mestre pensava corretamente. O assassino de Nishan sequestrou a nave, sorrindo amplamente. O segundo homem disse ao primeiro que não havia pressa. Se eles enviassem um esquadrão, ele fugiria e eles o pegariam com o mestre novamente. O mestre disse para atirar nele, mas não disse que tipo de arma. Ao ouvir suas palavras, o primeiro homem ficou surpreso e, nervoso, perguntou ao segundo homem se ele queria usar um canhão leve. Ao que o segundo homem lhe respondeu com uma pergunta que ninguém perceberia. O inimigo foi neutralizado. A tarefa foi executada com perfeição. Não foi ótimo. O primeiro homem concordou imediatamente com ele. Depois disso, o segundo homem apontou um canhão de luz para o navio de Nishan. Quando a carga chegou a 100, o canhão de luz disparou do prédio onde os homens estavam. Antes que o canhão de luz disparasse e atingisse diretamente o avião, Jiun-Li conseguiu sair dele. Olhando para o avião explodindo, Jiun-Li pensou consigo mesmo que, como ex-chefe do esquadrão estelar, ele era o único que tinha um avião. Ele esperava uma emboscada deles mais ou menos nesse local, porque deixou a nave com antecedência e agora pode ir para a Fenda. Algum tempo depois, várias pessoas voaram até os restos da nave. Depois que uma delas disse ao seu comandante que estava informando que não havia humanos parados no local do acidente, ao ouvir essa notícia, o homem ficou encantado e, sorrindo largamente, começou a dizer que a energia do canhão de luz dá um presente de dezenas de milhares de graus. Tudo se incendeia no ar, sem contar algumas peças feitas de uma liga especial. Agora ele precisa tirar uma foto e escrever no relatório que a tarefa foi concluída com sucesso. Até mesmo a pessoa que estava na nave foi completamente destruída. No mesmo momento, um homem correu até ele e gritou nervosamente que havia recebido uma mensagem da segurança da falha de que alguém havia acabado de entrar com um passe, ao que o homem começou a lhe perguntar o que era aquilo. As fendas se abrem regularmente para os despertos, que tiram uma licença e o governo escreve todo ano. O cara que relatou que ninguém havia encontrado o corpo de Jaime concordou com o homem, perguntando a ele que tipo de pânico haveria se as pessoas entrassem e exterminassem criaturas de baixo nível fora do selo. Isso, em primeiro lugar, estabiliza o selo, a energia interna e, em segundo lugar, desenvolve as forças de defesa da Terra. O rapaz perguntou novamente, nervoso, em que tipo de navio aquela pessoa havia chegado. Um navio tinha acabado de chegar. O homem, começando a suar, respondeu que, é claro, pelo fato de ter chegado há alguns dias. Depois disso, todas as pessoas ouviram o som do motor do navio. Olhando para cima, as pessoas viram um navio voador e gritaram que era um navio novamente. Ao mesmo tempo, no navio, Bingbing estava sentada e acariciando a cabeça de Sandia Gang. Ao mesmo tempo, ela disse com um sorriso no rosto que ele queria se livrar dela, que era tão ingênuo. Depois de dizer isso, Bingbing disse aos dois rapazes que estavam no leme que agora eles estavam entregando o leme a ela e saindo calmamente, e que eles deveriam se lembrar de que, se o pai dela descobrisse, eles não sairiam assim. Ao ouvir suas palavras,
Os dois homens concordaram com ela por medo. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam lutando contra criaturas alienígenas dentro da fenda. O líder do esquadrão, usando sua força, derrotou facilmente essas criaturas alienígenas. Quando a batalha estava quase terminando, um homem se aproximou dele e disse que o mágico Kali havia informado que a área de busca havia sido reduzida para 1 quilômetro e que o local exato seria descoberto em alguns dias. Sorrindo maliciosamente, o homem disse que já haviam se passado 5 dias e ele ainda não havia estabelecido a situação. Que bando de escória! Ele havia gasto tanto dinheiro na educação deles. O cara perguntou ao homem dizendo que havia notado que havia menos animais este ano do que no ano passado, ao que o homem respondeu fazendo uma cara séria. De fato, o primeiro dia foi normal e, no dia seguinte, havia muito menos deles. Jayane estava fugindo dos monstros ao mesmo tempo, que tinham 2 cabeças. Depois de correr um pouco, Jayane parou, e os monstros de 2 cabeças caíram em sua armadilha. Vendo isso, com um sorriso no rosto, Jayane disse a eles que, independentemente do que decidissem escapar, ele organizou uma armadilha. Em 5 dias, isso se tornou demais. Ele matou centenas de criaturas pelo caminho e conseguiu ganhar qualquer nível de classe. Seus pontos de alma até aumentaram, puxando sua espada. Jayane continuou a dizer, com confiança no rosto, que era hora de começar o segundo dos 3 estilos de Kendo e a técnica de matar deuses. Após essas palavras, o sistema mostrou Jayane suas informações. Seu nome é Jayane, sua alma é 35. 200, sua força é 253, sua proteção é 120, velocidade 147, pontos de atributo recebidos 0, pontos adicionais sistema divino 0, sangue, planta, arbusto, habilidade, submissão, novato, grau grade, desperto máximo. Depois de ler essa mensagem, Jayane correu abruptamente em direção aos 2 monstros-chefes e aos outros que estavam presos para atacar e gritou que era hora de fazer uma corrida final. Quando Jayane alcançou a distância certa, ele pulou e atacou. Porém, com esse golpe, ele não conseguiu matar todos os monstros, mas apenas feri-los, fazendo uma cara séria. Jayane se preparou para o segundo ataque e gritou para os monstros provarem seus 253 pontos de força. Depois de gritar essas palavras, Jayane atacou os monstros novamente, sentindo que eles não seriam capazes de derrotá-lo. Os monstros começaram a fugir e, vendo isso, Jayane gritou para eles que não iriam embora. Depois disso, Jayane usou a habilidade da espada espiritual e, assim, matou todos os monstros ao seu redor. Depois de fazer essas ações, Jayane retirou as bolhas do sistema e disse a si mesmo em voz alta que essa era a última bolha de um mago negro. Para pedir ao líder da classe D, você precisa ganhar o máximo de força possível. Depois de dizer isso, Jayane abriu o frasco e começou a beber. Depois disso, Jayane atacou o chefe da classe D usando uma técnica de espada chamada Cruz Fatal. Com a ajuda dela, Jayane foi capaz de derrubar o chefe da classe D sem verificar se ele estava morto. Jiain se perguntou, onde está o relatório do sistema? No mesmo momento, o chefe da classe D se levantou e usou sua magia para atacar Jiain. Mas Jiain conseguiu se esquivar no último momento, e depois de correr um pouco para longe do chefe da classe D, ele o atacou à distância, gritando que iria explodir sua cabeça sem poupar sua força. Jiain mirou no pescoço do chefe da classe D e caiu direto nele depois de vários ataques. O chefe da classe D foi derrotado. O sistema informou imediatamente a Jiain que ela o parabenizava por sua promoção ao nível D. Jiain primeiro acalmou a respiração, depois se levantou, olhou para o sistema e disse em voz alta que finalmente era da classe D. O tempo era curto e ele precisava se esforçar mais. Imediatamente após essas palavras, Jiain ouviu um rugido alto de animais não muito longe dele. Olhando na direção em que os sons estavam, Jiain pensou consigo mesmo que, uau, o rugido, eram animais. Ao mesmo tempo, não muito longe das vozes dos animais, havia uma equipe de pessoas e um homem idoso que se aproximou do homem e se curvou diante dele, chamando-o de mestre. Eles fizeram o possível, mas só descobriram a localização aproximada. O fluxo de energia subterrânea aparentemente tem vida e está fluindo constantemente, o que torna impossível fazer um cálculo. Ao que o homem perguntou, chamando-os de escória, o que eles haviam lhe dito antes. Ele lhes dá mais 2 dias, e se não forem encontrados dentro do prazo especificado, poderão ficar aqui para sempre. Ao ouvir essas palavras, o velho e o jovem ao seu lado ficaram chocados. Assim que isso aconteceu, um grupo de pessoas viu um bando de monstros que estava se movendo em sua direção. Olhando para ele,
Um dos rapazes gritou que era uma manada, e havia líderes de classe 3D nela, e todos estavam correndo para eles. O homem permaneceu calmo e perguntou a ele que tipo de pânico. Ao mesmo tempo, Gianni estava correndo em direção a um bando de feras. Quando as viu, Gianni se perguntou: por que elas passaram correndo por ele? Será que algo os atraiu? Quando a manada de monstros já estava próxima e quase atacou as pessoas, o velho gritou para que todos saíssem do caminho. O homem se aproximou de um dos chefes e começou a atacá-lo, mas Gianni apareceu e matou o chefe da classe D primeiro e recebeu uma mensagem do sistema informando que ele havia matado com sucesso um líder da classe D de alto nível, recebendo uma recompensa na forma de 80 pontos de atributo e mais 50 pontos adicionais. Enfurecido com isso, o homem olhou cruelmente para Gianni e perguntou com um ar insatisfeito quem ousava roubar sua presa. Quando o homem olhou para Gianni, ele ficou surpreso e se aproximou ainda mais de Gianni. O homem o chamou de moleque e perguntou, dizendo que era ele, como ele matou Nishan e como veio parar aqui. Tocando sua cabeça e sorrindo, Gianni lhe respondeu, o que significa que ele é seu patrono. O mundo é realmente pequeno. Bing Bing e a gangue Senda estavam observando tudo isso e, depois de ajustar o boné, Bing Bing disse com um sorriso no rosto que o havia encontrado de qualquer maneira. No mesmo momento, o chão sob os pés dos homens começou a tremer e uma luz saiu de debaixo do chão. As pessoas começaram a gritar para perguntar o que estava acontecendo e por que a luz estava atravessando o chão. O homem gritava alegremente que havia descoberto que a fronteira estava aqui e que eles deveriam matar todos os estranhos. Enquanto o homem falava isso, os monstros ao redor deles começaram a brilhar com a mesma luz que saía do chão. Olhando para esses monstros, uma das pessoas gritou para que todos olhassem. Os animais ficaram estranhos e de repente pegaram fogo. Após essas palavras, a terra começou a tremer ainda mais forte. Depois de um segundo, começou a se dividir. Ao ver isso, o homem perguntou por que a terra se dividiu. Sem ter tempo de obter uma resposta, as pessoas começaram a cair no subsolo, assim como Gianni, Bing Bing e Sendai. Alguns minutos depois, quando todas as pessoas já estavam dentro do palácio, o velho estava em choque, tocando o estômago nervosamente gritando, que tipo de lugar é esse? De onde veio o palácio na fenda? O homem riu muito alto e disse que finalmente o havia encontrado, o último rei da Terra das Tempestades, o primeiro desperto do mundo. Gianni, olhando para cima, pensou consigo mesmo que o lugar de onde caíram era a cúpula do palácio. Mas agora a fenda está fechada. Os homens olharam ao redor e perguntaram uns aos outros que tipo de lugar é esse. E como eles poderiam sair? Eles devem ficar de olhos abertos. A saída deve estar próxima. O velho ainda estava em choque. Ao ouvir as palavras do homem, perguntou a si mesmo, o que é o País de Sormos? Esse país lendário realmente existe? O País de Sormos está localizado no hemisfério sul. Ele se tornou o primeiro lugar na Terra a ser invadido por criaturas alienígenas. Há rumores de que o País de Sormos perdeu a fé em si mesmo e entrou em desespero quando muitos de seus habitantes morreram pelas garras de animais. O rei bebia todos os dias para anestesiar a dor e acabou se esquecendo do povo. Mas, após o despertar da conquista de uma classe, ele começou a se arrepender. Ele tentou convencer os cidadãos restantes a se juntarem à resistência, mas a grandeza do passado não podia ser recuperada. Ao mesmo tempo, Bing Bing olhou para o trono e viu um homem em chamas sentado no trono e perguntou se o homem em chamas no trono era o último rei da Terra das Tempestades. Ele não foi destruído por uma misteriosa magia negra? O ancião lhe respondeu negativamente, dizendo que sua alma desperta estava em chamas, não seu corpo. Agora ele era apenas um morto-vivo sem mente. Depois de dizer isso, o velho pensou consigo mesmo que esse era o plano do mestre, subjugar o homem em chamas e transformá-lo em um fantoche. A essa altura, o homem estava gritando de alegria, dizendo que há séculos tantas pessoas poderosas tentavam encontrar os tesouros da Terra das Tempestades e do último rei, mas não conseguiam. Hoje ele conseguiu. Agora todos os tesouros do país pertencem a ele. E agora eles têm que decapitar estranhos. Ao ouvir sua ordem, os homens começaram a se aproximar de outras pessoas, incluindo Gianni e Bing Bing com Sandej. Outras pessoas, vendo isso, se posicionaram corretamente e se prepararam para atacar também, assim como Gianni gritou para que ficassem alertas. No mesmo momento, do nada, um monte de vinho começou a aparecer no chão. Olhando para tudo isso, Bing Bing pegou Sandej nos braços e se perguntou, o que é esse vinho? De onde ele vem? O que ainda tem um aroma forte? Se você cheirar,
É como se sentisse o quanto ele é cheio de energia. Outras pessoas também sentiram isso e, sem se conter, começaram a se ajoelhar e beber vinho, esquecendo-se de que estavam indo lutar. Eles gritaram que era uma fragrância tão legal que ainda não tinham provado nada parecido. Eles não aguentavam mais. Tinham que beber tudo. Os homens ficaram de lado e observaram as outras pessoas com rostos de pedra. O homem com um sorriso no rosto pensou consigo mesmo que eles eram dignos de serem chamados de guerreiros do Templo Estelar. Cada um deles é louco por vinho. A essa altura, Jaime havia recebido uma mensagem do sistema dizendo que esse vinho havia se perdido há muito tempo. O sorriso de Tianzi foi produzido com materiais 7102. Ele também contém uma energia poderosa. Ele age como um afrodisíaco. Além de melhorar de forma abrangente as qualidades físicas, depois de bebê-lo, a pessoa entra em um estado de fanatismo. Não beba mais do que 3 goles de cada vez. As pessoas continuaram bebendo vinho até parar cada vez mais. As pessoas, com um grande sorriso no rosto, gritavam que estavam felizes e que isso as deixaria mais fortes. Divinamente, ao ouvir suas palavras, outra pessoa começou a beber vinho com as palavras que também queria. Olhando para tudo isso, Bingbing não tinha palavras, mas as pessoas continuaram a gritar que era muita sorte ver Jaime, que não bebe vinho. Uma das pessoas lhe perguntou o que ele estava fazendo. Ele deveria beber. Outra pessoa passou correndo por Jaime e disse alegremente que queria ficar mais forte. Jaime, pegando o vinho na palma da mão e aproximando-o lentamente da boca, disse a si mesmo que só poderia tomar 3 goles. Depois de beber o vinho que estava na palma de sua mão, Jaime ficou muito satisfeito, e o sistema também o informou que ela o parabenizava por ter alcançado a classe D do nível intermediário, deixando seu corpo cair abruptamente sobre o vinho. Jiain gritou alegremente que ele não era suficiente. Observando tudo isso, Bingbing enxugou o suor do rosto, pensando consigo mesma que o queijo grátis está apenas em uma ratoeira. Precisamos ver o que acontece por enquanto. Depois disso, um dos rapazes gritou, enquanto tocava o bíceps no braço, que finalmente havia alcançado a classe D. Outro cara, com um grande sorriso no rosto, gritou que queria matar todos que o desprezassem. No mesmo momento, um homem se aproximou desse cara e agarrou sua cabeça, jogou-o para longe e disse ao seu pessoal que não deixaria ninguém vivo, que deveria matar todo mundo. Ao ouvir suas palavras, os homens do homem gritaram para ele que matariam todos. Apontando o dedo para o homem gritou cruelmente que se vingaria dele por tê-lo ultrapassado. O homem sorriu e lhe perguntou o que. Os homens do homem se aproximaram do homem e lhe perguntaram se ele estava cansado de viver. Depois de perguntar isso, o cara pulou em cima para atacar usando seus poderes. Mas assim que o fez, outro cara o atacou, agarrando-o pela cintura e jogando na água. O cara gritou para que ele saísse do caminho. Enquanto tudo isso acontecia, o cara que ameaçou os homens passou despercebido e atacou o homem. O idoso também atacou um homem à distância. Jogou várias pedras nele, mas essas pedras não conseguiram atingir o homem, pois caíram bem em cima do cara que ia bater no homem. Percebendo que o velho queria atacá-lo, o homem deu um sorriso maligno e lhe perguntou, chamando o velho safado de, qual é o assunto? Ele está tramando alguma coisa? Ao que o ancião lhe respondeu, com o mesmo sorriso sinistro, que eles se usavam mutuamente, já que tinham os mesmos objetivos. Mas agora só um sairá. Os tesouros da Terra das Tempestades só podem pertencer aos seus mágicos. Depois dessas palavras, as pessoas do velho ficaram atrás dele e começaram a usar sua magia. O homem foi abruptamente até o idoso para atacá-lo e gritou que o faria em pedaços. Mas o idoso conseguiu se defender do golpe do homem usando um escudo. Depois disso, começou uma luta entre os magos e o povo dos homens. Alguns gritaram que os magos venceriam, enquanto outros gritaram que Jing Gang era filho do chefe do templo da 12ª estrela. Ele era o mais forte. Ao ver tudo isso, Bingbing, com Sendeaga nas mãos, gritou que todos estavam loucos. O álcool comum não funciona assim. Há algo de errado com o vinho. Imediatamente após essas palavras, Bingbing notou Jianin, que estava sob o vinho e bebendo. Chamando-o de tolo, Bingbing disse que definitivamente queria morrer, puxando rapidamente a cabeça de Jianin de debaixo do vinho. Bingbing perguntou o que ele estava pensando com a cabeça, sem ouvir a resposta. Bingbing bateu com força nas costas de Jianin, com tanta força que Jianin acordou e cuspiu o vinho. Ele só disse que estava doendo quando Bingbing colocou um comprimido em sua boca e perguntou novamente se ele estava cansado de viver. Depois de tomar a pílula, Jianin falou. Bingbing se levantou, começou a sair e disse a Jianin para se cuidar. Jianin também se levantou,
chamou Bing Bing e perguntou a ela o que as mulheres decidiram fazer para se parecerem com os homens agora. Virando-se abruptamente, Bing Bing lhe perguntou como ele havia percebido isso, ao que Jiayin respondeu que, embora não devessem falar sobre isso, na situação em que se encontravam, era melhor se unirem para sobreviver. Bing Bing também lhe disse que não queria alianças com pessoas que estavam sempre escondendo tudo. Ao ouvir suas palavras, Jiayin pensou consigo mesmo que, ao se vestir como um homem, ela se esqueceu de algumas protuberâncias e daquela que se tornou a terceira consecutiva, a cabeça entre eles. As pessoas continuaram a brigar, quando, de repente, o velho parou, todos gritando que deveriam parar de brigar. O vinho está chegando de qualquer maneira, eles precisam descobrir juntos de onde ele está vindo e fechar esse lugar, caso contrário, morrerão aqui. Jing Gang, com um sorriso no rosto, disse que os cadáveres serviriam, então primeiro eles os matariam e depois tapariam a porta. Um dos magos concordou com ele, e o pessoal de Jing Gang começou a se aproximar dos mágicos novamente e perguntar se já era tarde demais para eles participarem. Eles ficaram bêbados o suficiente e cada lado perdeu pessoas, agora é com eles. Vendo que o povo de Jinga não concordaria com a paz, um dos magos se voltou para Jiayin e Bing Bing e gritou para elas que, se não as enfrentassem imediatamente, eles se livrariam delas. Após essa ameaça, Bing Bing estendeu a mão para Jiayin e disse-lhe que estava apresentando uma solução. Eles formariam uma aliança contra um inimigo comum, ao que Jiayin puxou sua mão em resposta e concordou com ela. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.